Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de dar continuidade ao assunto que nós tratamos na nossa última apresentação sobre a diferença entre o tempo e o clima. Eu gostaria de ressaltar hoje a importância desses primeiros estudos no que tange a entender um ente do estrato geográfico que é completamente invisível. Ou seja, essas pessoas estavam se debruçando para entender a dinâmica da atmosfera sem ao menos conseguir observar o todo da atmosfera, né? Não tínhamos satélites, não tínhamos aviões, né? Então essas pessoas têm assim um grande mérito de tentar se debruçar através dos estudos em entender o ente atmosfera, que é o objeto do estrato geográfico que tem a maior mobilidade. Então notem que essas coisas começam há um tempo muito pretérito, claro, desde lá dos gregos, né? A ideia do átimos, a quarta nônada da existência dos seres humanos, enfim, né? Nós temos muitas coisas que vão remetendo ao estudo da atmosfera, mas o estudo científico mesmo, prático, começa, nós podemos até dizer assim com mais veemência no que tange a medições com o Torricelli. Então isso daí nós estamos falando de 1644, quando ele está fazendo aquelas medições com um tubo com mercúrio. Mas o que pouca gente sabe é que o Torricelli não está assim tentando montar um equipamento que seria o barômetro para entender a dinâmica da atmosfera. Ele estava tentando resolver um problema de geografia que era muito importante para a navegação, né? Porque nós tínhamos já praticamente resolvidos os dois problemas de cartografia e de mapeamento, que era a latitude e a longitude, que nós não vamos entrar em detalhes dessas medições agora nesse vídeo, mas faltava a terceira coordenada, que era a coordenada vertical. Então o Torricelli começou a se debruçar, né, imaginando que o ar tem a sua massa e, portanto, exerce pressão sobre a superfície. Ele subia todo dia sobre uma pequena elevação e percebia que tinha uma diferença, então ele estava tentando criar uma relação monotônica, ou seja, do que ele media no tubo de mercúrio em relação à altitude conhecida e extrapolar isso mais para frente. Só que o Torricelli começou a perceber que todos os dias essas medições também variavam. E ele começa a concluir que existiam alguns corpos aerodinâmicos dentro da atmosfera, chamadas então unidades aerológicas, né, que mais para frente depois nós vamos chamar das massas de ar, que eram variáveis, mudavam. E ele não conseguia fazer essa relação monotônica literalmente, diretamente com uma só medição. Então ele percebeu que tinha uma dinâmica em cima disso. Bom, até o tempo do Hahn, que a gente já falou no vídeo anterior, que era o meteorologista austríaco, isso já estava muito mais consolidado, né? A terceira coordenada, que é a coordenada vertical, e portanto sabia-se que existia uma relação com a pressão atmosférica, daí já tinha surgido o barômetro, tá? Mas o Hahn está querendo então pegar as informações meteorológicas de diversas estações e tenta achar essas unidades aerológicas que nós depois vamos chamar de massas de ar. Ele está tentando então descobri-las, mapeá-las para entender qual é o diagnóstico, portanto o retrato da atmosfera, né, num determinado momento, porque ele vai ter que ter então para esse retrato diversas informações. Só que o Hahn, como ele viveu de 1839 a 1921 e ele faz esse trabalho sobre o clima, como a gente falou, definindo o clima em 1882, o Hahn vai aproveitar de uma coisa que já tinha sido criada pelo Morse, né? Em 1835 ele faz o equipamento que transmite através de impulsos elétricos letras e números. Note então que a maior parte da rede telegráfica do mundo inteiro, principalmente dos Estados Unidos e das grandes capitais onde você tinha o telégrafo, também tinha na proximidade uma estação meteorológica. E a partir disso, né, não só com
com a ajuda de RAM, mas de outros meteorologistas, codifica-se, né, uma estrutura de sintaxe, onde você vai colocar as informações meteorológicas observadas e vai rapidamente codificar num código chamado SYNOP e transmitir essas informações para um grande centro nervoso, onde elas serão coletadas. E isso poderia ser feito de 3 em 3 horas. Então daí nasce o código SYNOP, né, com suas variações ainda mais antigas, onde sequências de números codificados traziam as informações meteorológicas de diversos lugares. A partir daí, né, da beleza do Julius von Hahn, que é o meteorologista austríaco, é que ele consegue pegar essas informações, colocar numa carta, né, e consegue vislumbrar a atmosfera. Então ele consegue tirar os primeiros retratos da atmosfera, retratos aqui, né, praticamente um eufemismo, mas o retrato de entender o diagnóstico do que está acontecendo na atmosfera. E nascem aí as primeiras análises do tempo meteorológico, ok? Então você começa a traçar onde estão os centros de mais alta pressão em superfície, de mais baixa pressão em superfície, começam a surgir as correções de pressão, porque uma estação que está a um nível de altitude maior, a pressão é menor, ela precisa ser corrigida para que todas as estações falem a mesma língua, ou seja, a mesma pressão, né? Senão você não consegue fazer essas comparações. Então todos esses problemas vão se resolvendo nesses primeiros momentos, nesses primórdios dos retratos da atmosfera, tá? Então eu quis passar nesse primeiro vídeo para vocês como que começou a apresentar-se o cenário de se observar a atmosfera da Terra, todo mundo ao mesmo tempo. Por isso que vem aí a palavra do sinóptico, né? O sinóptico está fazendo a alusão à visão simultânea. Então uma coleção desses sinópticos muito bem localizados numa carta faz com que essa carta se transforme numa carta sinóptica, ou seja, você está tendo uma visão simultânea da atmosfera. É claro que este é um produto de extremo valor para as observações estratégicas sobre o tempo meteorológico, tá? Mas ali ainda estava nascendo os primórdios dos prognósticos de tempo, que são uma outra coisa que nós vamos falar mais para frente. Agora é interessante ressaltar como a atmosfera é o ente de maior mobilidade no extrato geográfico. Esse mapeamento da atmosfera tem um prazo de validade extremamente curto, né? Então a gente calcula às vezes apenas 6 horas, né? Às vezes dá um prazo máximo de 12 horas, mas você já tem que imaginar que aquilo ali é igual ao jornal, as informações, né, vão correndo dia a dia, vão mudando. A atmosfera é a mesma coisa. Você mapeia uma montanha, dificilmente ela vai sair de lá no tempo da nossa existência, mas a atmosfera não, ela está mudando constantemente. Então, só para ressaltar aqui a importância, uma coleção de sinópticos muito bem localizados monta uma carta sinóptica que é um retrato, portanto um diagnóstico momentâneo da atmosfera. Um feito maravilhoso feito pelo Hahn, né? Através ainda de alguns outros pesquisadores também na história, formando as cartas sinópticas, usando a bênção, né? O advento do Morse, que permitia transmitir todas essas informações através de codificação, seja por cabo elétrico, né? E depois mais para frente vai vir o rádio também, então essas coisas vão evoluindo junto. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar a descrição do vídeo anterior a esse, e dentro dessa nossa sequência dessas explicações a gente vai sempre fazendo um esquema de dominó, passando para frente para o próximo vídeo e avisando o do anterior. Fiquem com Deus, até a próxima.